Fala aí, galera, paz. Nós estamos em mais um episódio do podcast Vertical e hoje nós estamos com... Ele vai se apresentar. Eu não sei se vocês conhecem ele não, tá? Mas pode ficar à vontade para se apresentar, meu pastor. Maravilha. Fala aí, galera. Fala aí, Terrê. E aí? Maravilha, então. Aqui, pastor Claudio Novo com vocês. Somos... hoje nós estamos... eu costumo dizer o seguinte, né? A gente está servindo a igreja, né, como pastor. E também estamos... hoje estamos pastoreando. Estamos com a Almadevre, né? Somos co-pastores da Cadevre. Nosso pastor presidente, pastor Rinaldo Silva Dias. Entendeu? E nós somos aqui. Entendeu? Mais uma edição aí do Vertical Podcast. Desse jeito. Nosso Terrê. Pastor, pra gente é uma honra ter o senhor aqui, tá? Foi difícil trazer o senhor, mas a gente conseguiu. Amém, foi bênção, foi bênção. Pastor, nós estamos hoje subordinados a um tema, né? Inconformados. Por que desse tema, pastor? Comenta pra gente um pouco sobre esse tema. Quando eu perguntei pro senhor, eu falei assim, pastor, escolhe o tema, o senhor rapidamente falou esse tema. Por quê? Na verdade, a gente, em 2022, nosso tema... terminamos com identidade, né? Identidade é um tema que praticamente ele é quase que efetivo. Toda geração, a geração é 20 anos, toda geração precisa a nova geração precisa ouvir sobre identidade. Como você descobre com a pessoa que ela não tem identidade, né? O comportamento. No comportamento você sabe que você tem identidade, não. Então, o inconformado é a continuidade. Entendeu? Ou seja, eu me torno inconformado quando eu sei quem eu sou. Então isso está na minha identidade. Quando eu não sei quem eu sou, né? Quando você não sabe quem você é, você aceita as coisas. O que é inconformado? É não conformado. Então, a inconformidade não é simplesmente que a gente, por exemplo, nós estamos baseados em Romanos 12, versículo 2. Né? Que aí a pessoa pensa logo sobre doutrinas, alguma coisa sobre o mundo, não tomar a forma do mundo. Mas é muito mais abrangente. Entendeu? É sobre a minha situação. Né? Então, assim, sabendo quem eu sou, porque a vida nos impõe limites. É isso, aí você tem que pegar essa chave. Ou seja, a sua vida está cheia de limites. Aí agora, você vai aceitar esse limite, sim ou não? Então, se você se conformar, você vai aceitar. Se você for inconformado, você vai romper esses limites que a vida lhe põe. Mas isso tudo aí é baseado na identidade, no caso, que eu tenho, de quem eu sou. Então, a partir daí... eu começo a se eu vou conformar ou se eu não vou me conformar com a prática que eu vivo, né? Mas por que esse ano o senhor quis falar sobre isso? O senhor vê uma necessidade de abordar esse tema? Exatamente, principalmente pós-pandemia, né? A gente veio na pandemia e o mundo está diferente, o mundo ficou diferente, o mundo está diferente, né? Não somente lá fora, nas empresas, mas a igreja está diferente. Eu observo aqui, né, que algumas coisas todo mundo fala, parece que está diferente. Então, essa inconformidade é necessária exatamente nisso, né? Por quê? Porque embora a gente vive na terra, a gente não é da terra, né? E o fato da gente não ser da terra, a gente também não vive com as palavras da terra. A gente vive com as palavras do céu. Então o que é inconformado? Então eu preciso, o que o céu fala sobre mim? Então o que o céu fala, quem eu sou? Né? E uma coisa que muito forte, que é a palavra que os céus diz para nós, né, através da palavra, é o seguinte: quando Deus fez o homem, ele diz assim, sede fecundo, multiplique e frutifica. Então tem uma palavra sobre a minha vida. Então, assim, o que é eu me conformar? É eu não frutificar. Toda pessoa, todo filho de Deus, né? Todo filho do céu, porque a gente tem uma série chamada Filhos da Terra. Nós não somos filhos da terra, né? Nós somos filhos do céu. Então, todos os filhos do céu, todos os filhos de Deus, que ele precisa, se ele ficar à mercê do que a terra fala, ele vai ficar preso. Né? Inclusive, quando a gente na CI conformada, igual, por exemplo, temos 12 homens que Moisés manda espiar a terra e observa que o relatório deles ficará 40 dias. Eles falaram assim, cara, a terra é top. Nós vimos 2 homens carregando um cacho de uva. Você imagina, né? Era grande, né? E não estava sendo hiperbólico, não. Não estava exagerando, não. Era de fato.
Entendeu? Só que a ideia falou assim, só que de fato, aí é verdade mesmo. Só que tem gigante na terra. Os filhos de Anak estão lá. Entendeu? Porque os caras têm 2,90 m, 3 metros no metro, não dá. Entendeu? Mas o que Caleb e Josué disseram? Cara, mas Deus prometeu, nós temos uma palavra sobre a nossa vida. Entendeu? Então assim, ao limite. Entendeu? Ao limite, mas olha a palavra sobre mim. Entendeu? Aqui, então, o senhor, voltando um pouquinho no que o senhor falou sobre os filhos do céu, né? E falou sobre a palavra que está sobre a gente. Pra gente, que a gente era pra se reproduzir, se multiplicar. Mas isso aí não é alusão só a filhos? Ou tem outro, tipo assim, ponto de vista acerca disso? No caso, o nosso caso, né? Nosso caso são os filhos de Deus. Né? Eu costumo dizer que são os filhos manifestos de Deus, né? Que existe o crente comum. Tem hoje aquele crente que vive no trivial. Na verdade, ele é filho, igual, por exemplo, o filho pródigo. São 2 filhos. Então, assim, aí a gente fala do filho pródigo que foi embora. Cara, mas se você observar, a parábola é sobre 2 filhos. E quando a gente vai falar sobre o filho pródigo, a gente só fala sobre um. Entendeu? E o Senhor está contando a história de 2. Então os 2 são medíocres. Os 2 vivem abaixo da média. Os 2 vivem numa vida trivial, como filho comum. Porque um vai embora, vive no mundo. O que ficou, observa que ele não tinha intimidade com o pai. Observa na hora e fala assim, ó, tanto tempo que eu te sirvo. A palavra ali é doulos. Ele usa a palavra doulo, que é escravo. Ou seja, ele era filho, mas vivia como escravo. Então tem muito crente hoje assim. Tem uma galera hoje de jovens hoje, eles estão na terra, são filhos de Deus, porém não são filhos manifestos, porque eles não aprenderam a servir. Só que para aprender a servir, você tem que saber viver. Você só sabe servir se você aprende a viver. Esse é o problema da galera hoje. Como ele não sabe viver, ele não sabe como viver, ele não sabe como viver na terra, também não sabe como servir. Pegou essa chave aí, pronto. Mas e aí, o viver como, então? E a partir do quê? Boa. Aí a gente é da onde? Da terra. Não. A gente é do céu. A gente vive da terra. Então como que eu vivo? Quer ver um exemplo? O pai de Sansão, né? Quando ele veio para nascer, aí na verdade o anjo apareceu para a mãe. E o pai mandou perguntar para a mãe, falou assim, quando o anjo aparecer de novo, pergunta como que vive, como a gente criou o menino. Porque Deus deu o nome, né? Ele será Sansão e vai ser o libertador de Israel. Aí a pergunta é, então, já que a gente vai ter um filho, a gente não poderia ter, vai ter um filho, Deus, o céu deu o nome, então como a gente vai criar o rapaz? E o anjo falou tudinho, como se cria. Então, como a gente vive, como essa galera, os jovens vivem, entendeu? Também os moldes viventes não é da terra, é do céu. O manual é a palavra, mano, é a escritura. É a carta de amor do céu para nós. Então, o camarada que não segue aquilo dali não tá vivendo certo. Uhum. Não tá vivendo certo, né? É igual eu já ouvi várias vezes pessoas falando, né? Falando assim que a roupa, no caso, não leva ninguém pro céu, mas quem é do céu sabe como se vestir, né? Isso aí que o senhor falou é muito interessante. Por quê? Hoje no século que a gente vive, não... Esse ano o senhor está abordando, a galera da Umadevre, a igreja, os jovens estão abordando esse tema, inconformados. Mas a gente precisava de um negócio desse há muito tempo. Porque o que tem de gente desistindo da caminhada é muito grande. Aí a gente entra naquilo que o senhor falou, né? Também por não saber quem é, né? A pessoa começa a mexer com a cabeça dela. O senhor hoje é líder de uma galera. E qual que é a dificuldade do senhor colocar na cabeça daquele povo ali que eles precisam inconformar com as coisas que acontecem no mundo? Perguntaram para Moody, né? Moody, Dwight Lima Moody, né? Foi um grande evangelista do século XIX. Ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Perguntaram ele uma vez o seguinte: 1 milhão? 1 milhão de almas para Jesus. E perguntaram para ele assim: qual é o problema da obra de Deus? Aí ele respondeu: os obreiros. Né? Então, respondendo a sua pergunta, ele falou assim: qual o meu desafio? São com os líderes do jovem. Por quê? Porque os jovens são tops, não tem problema. Agora, por exemplo, não existe igreja ruim. O pastor é ruim. Entendeu?
Aquela igreja assim, cara. Chegou lá, tem a graça de Deus. A palavra de Deus diz que quem tem graça nos olhos terá por amigo o rei. Então isso é Deus, cara. Então se você tem graça, então assim, na verdade não existe lugar ruim, existe lugar ainda que não foi manifestada a glória de Deus. Entendeu? O Deus pegou Ezequiel, colocou ele aonde? No vale de ossos sequíssimo. Poderão viver? Não era só seco, né? Era sequíssimo. Sequíssimo. Poderão viver? Entendeu? Aí ele, Senhor, tu sabe, ele disse, ó, profetiza. Ou seja, a realidade externa só muda a partir daqui, ó. A palavra tá comigo, meu irmão. A palavra tá comigo. Pastor, tá assim, tá assado. Então, quando os seus líderes dos jovens não entender isso aí, entendeu? Aí tudo vai colocar desculpa. Existe uma floresta dentro de uma semente. Pronto. Pegou? Existe uma floresta dentro de uma semente. É o potencial, tá tudo aqui, ó. O que Deus tem que colocar para fora, tá tudo aqui. E por que a gente não consegue desativar isso, então? Falta de secreto. Falta de secreto, entendeu? Porque no secreto é ativado. Deus te ativa quando você vai pro secreto, quando você vai pro Senhor. Entendeu? Quando você vai buscar o Senhor, então Deus começa a ativar. Né? Isso é um dos, né? Tem outros, né? Igual uma coisa muito importante. Essa galera, inclusive, né? Que é o meu filho já ouviu muito isso aí. A galera precisa se submeter. Tem um problema muito grande. Igual, por exemplo, o que Deus tinha que dar, ele já deu. Ponto final. Tô falando o quê? Tudo que Deus tinha que dar, ele já deu. Ele deu o filho dele, pronto. Mas o que? Tudo, por exemplo, a unção. Quer ver uma coisa? A unção que estava na vida de Moisés, Deus falou assim, ó, transfere isso aí. Ele transferiu para os homens, né? Josué. Então a unção que estava na vida de Josué era de quem? Aí todo mundo falou assim, Deus. Mas ele recebeu através de quem? De Moisés. A unção que estava na vida de Eliseu. Ele pegou a capa e disse, cadê o Deus de Elias? Entendeu? Eu quero 7 vezes mais a porção que Deus colocou em você. Qual o problema? Que a gente, é só perguntar a esses jovens hoje, a unção que você tem, você recebeu de quem? Eles vão falar assim, tá, porque não se submete. O orgulho não faz a gente submeter a pessoas, servir pessoas. Então, Josué serviu Moisés. Tô servindo a Deus, cara. Servir a Deus, na verdade, servir Moisés é fácil. Porque se eu falo no primeiro, eu vou falar no segundo. Entendeu? Tô servindo a Deus. Servindo a Deus, cara. Você não consegue servir o homem, que é mais fácil. Então falhou com o homem, falhou com o pai e com a mãe. Uma missão que o pai e a mãe me deu, eu não consegui, como assim? Entendeu? Então você vê o Eliseu da mesma forma. Né? Eliseu, a Bíblia que ele servia, né? Ele servia, deitava água nas mãos de Elias. Aí um pastor não, um rapaz na escola dominical falou assim, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Então segura essa. Aí eu falei assim, Paulo falando para Timóteo, desperta o dom que há em ti, que existe, que foi te dado na imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo colocou a mão nele e falou, quando colocou a mão em você, você recebeu um dom. Só que essa galera precisa se submeter. Por exemplo, a galera hoje anda com amigos, com jovens e tal, mas fala, quem são seus amigos? É só isso? Você só anda com um amigo da sua idade? Aí fala, então isso é o problema. Então você precisa que o nosso ciclo de amizade deve ser o mesmo nível, abaixo e acima. Então tem pessoa que está abaixo de mim. São pessoas que eu puxo para ficar no mesmo nível do que eu. Só que tem pessoas que estão acima de mim, meu irmão. Entendeu? É isso o problema da galera hoje. Então eles só vivem com pessoas abaixo do nível deles ou do mesmo nível. Eles não entram no grupo que alguém que está acima deles para puxar eles. Então, por quê? Por que no caso o senhor falou assim que é a submissão? Por que nós jovens não conseguem se submeter? No caso a liderança. Isso é um problema de raiz. De casa. É de casa. Por exemplo, os meus filhos não têm dificuldade de honrar pai e mãe, não vai ter dificuldade de te honrar aqui.
Não vai ter dificuldade de honrar. De quem esse estúdio aqui, de quem na escola, no trabalho, na igreja. Então pode ver que todo mundo que tem dificuldade de honrar pessoas, pastor, qualquer tipo de liderança, é porque tem problema lá em casa. Com o pai e com a mãe. Entendeu? Eu respondi minha mãe uma vez na minha vida. Uma. E quando fala uma, eu falo até hoje. Até hoje eu não respondo a minha mãe. Entendeu? Então assim... Então é fácil eu submeter ao pastor. Então é fácil hoje a minha liderança, um coordenador. Entendeu? Então esse é o problema. É casa, é família. E tá escrito, né? Eu poderia até fazer uma pergunta. Tá escrito com um camarada que ele foi tão rebelde aos pais que Deus falou assim. Deus falou assim, eu tenho uma contenda contra ele, contra a descendência dele. E a descendência dele não existe hoje, que é Esaú. Esaú foi tão rebelde, fez tanto mal aos pais, que Deus falou assim, eu tenho uma contenda com os edomitas, que são descendentes de Esaú. E você vê quem são hoje a nação, os descendentes de Jacó, Israel. Quem são os descendentes de Esaú? Não existem. Os últimos deles viveram no Novo Testamento, que eram os edomeus. Não existe um descendente de Esaú hoje, porque começou em casa. Então para Deus é muito sério. Por quê? Uma pergunta, eu sempre falo para a igreja, por quê? A igreja pergunta assim, por quê? Ele falou assim, porque o céu a cultura do céu é de honra. O pai honra o filho honra o Espírito Santo honra o filho honra o pai. Então as três pessoas, entendeu? A Trindade vive numa cultura de honra, porque o céu é uma cultura de honra. E a gente deve viver na terra como é no céu. Pronto. Uma chave, né? Então isso aí é por isso que muitas pessoas hoje não vivem, né? Foi assim como o senhor falou, que tudo parte de casa. Ensinamentos de casa. Tá, mas também tem o lance se o pai não ensinar. O pai é um líder. E se a mãe não ensinar? A mãe também é um líder. Uhum. É uma líder. Aí se a pessoa cresce debaixo daquele jugo ali, aí chega na igreja, não consegue honrar o líder, no caso o senhor, no caso o pastor, no caso outro coordenador, aí vai estar um peso sobre essa vida nem por causa dessa pessoa. Porque essa pessoa não teve uma boa criação. E aí? Muito bom, muito bom. Aí quem é que no caso paga o pato? Mas se a pessoa entra no eixo, porque quando os pais biológicos falham em ensinar, Deus levanta um pai espiritual. Nossa, isso é top, cara. Então assim, não tem desculpa, né? Entendeu? Que Deus levanta um pai espiritual. Primeiro, eu tenho 3 filhos, né? Mas eu precisei adotar os meus filhos. Porque nem todos os filhos biológicos são filhos adotados. Porque o problema do mundo hoje, a crise do mundo hoje, é de paternidade. É de paternidade. Então, assim, por que a menina vai pra prostituição? Por que o moleque vai pras drogas? Paternidade. Por quê? Porque quando eu não adoto meus filhos, aí o pai parece como o diabo. Ou seja, o pai, o diabo se apresenta como pai para adotar o meu filho. Então, assim, eu tenho meu filho, Ezequiel, ele é filho biológico, mas eu também preciso adotá-lo também, entendeu? Não somente porque, já viu aquela expressão, né, filho órfão de pai vivo? É isso, entendeu? É isso, então não é só colocar no mundo, e só cair lá na igreja, que é uma outra família, Deus vai levantar alguém, um pai espiritual, uma mãe espiritual para essa pessoa, para essa menina, e ela não vai ficar sem destino. Caraca, peraí, como que é esse lance? É o seu filho, mas o senhor tem que adotar ele. Tem que adotar. Tem que adotar. Por que acontece hoje na geração hoje? A geração hoje só coloca no mundo e dá coisas. Entendeu? E outra, quando o pai vai embora, deixa herança, mas não deixa legado. Pegou? Então eu tenho que deixar não somente herança, aquilo que eu tenho em coisas, mas eu preciso, por exemplo, se eu não deixar nada para os meus filhos em sentido material, mas pelo menos eu tenho que deixar um legado, que é uma vida inspiradora. A minha vida tem que inspirar a vida deles.
Ainda que o senhor não deixe nada, assim, de coisas, né, de material, o senhor deixou um legado. Pra ele fala assim, não, vou seguir os passos do meu pai porque ele venceu, então eu vou vencer também. Por aí. Quer ver uma questão Romanos? Por que Romanos fala muito de adoção? Porque na lei de Roma era o seguinte, o filho biológico, o pai poderia deserdar o filho biológico. Na lei de Roma. Era uma lei romana. Só que, se eu adotasse o Ludwig, por exemplo, ele não é meu filho biológico. Na lei romana, eu não poderia deserdá-lo. Por quê? Porque ele era meu filho adotivo. Então tem mais peso. Muito mais peso. Aí Paulo usa essa expressão bastante de Romanos. O que Deus em Cristo estava fazendo no Calvário? Ele estava, entre aspas, deserdando, ou seja, Jesus para adotar quem? Nós. Entendeu? Então, nós somos filho adotivo, e então não tem esse negócio que pelo fato de ser filho adotivo, a gente é menosprezado ou desprezado, ou tem menos valor. Não, pelo contrário. Entendeu? Inclusive o próprio Cristo sabe a dor que ele passou por Deus precisar nos adotar. Entendeu? Ele precisa rejeitar, pelo menos por um pouco, o seu filho Jesus, o primogênito, o filho herdeiro, de fato, gerado, para adotar a gente. Entendeu? Então você observa que hoje, por exemplo, os complexos que os jovens, os adolescentes têm hoje, tudo é questão de paternidade. Tudo questão de paternidade. Eu vou estar falando, eu estou numa congregação lá do Belo Horizonte, eu falo sobre o Ezequiel, sabe, a gente brinca em casa, a gente está conversando, o Ezequiel vê, ele tem os insights dele, vem e fala comigo, a gente conversa, entendeu? A gente brinca, entendeu? Eu pulo na cama deles, entendeu? E pulo na cama do Ezequiel, ele corre, né, que ele é macho pra caramba e tal, entendeu? Então assim, aí vou pra beijar ele pula fora e tal, assim, então a gente... ele sabe, a gente vive como amigo, mas ele sabe, né, o limite, tem esse limite, entendeu? Então, assim, e eu não se preocupo muito de dar as coisas pro meu filho, né? Eu não se preocupo. Por quê? Entendeu? Por causa da presença, meu. Entendeu? Porque o problema da geração hoje, os pais que eles fazem, dá coisa pro filho, dá presente, mas não tem presença. E o Pai do Céu ensina isso pra gente. Ele deu o filho, mas tá presente. Não é? Ué. Ele tá presente. Qual que é o mais importante? Questão de valor. Qual que é mais importante? Os Estados Unidos tá vivendo isso, né? Que é o workaholic. O que é o workaholic? Que é a idolatria do trabalho. Eles estão entendendo hoje que eles estão perdendo a coisa mais importante por causa do dinheiro, por causa do sucesso. Josué Gonçalves fala uma coisa interessante. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Entendeu? Caraca! Aí hoje eles estão, por exemplo, os filmes hoje americanos valorizando a família. Por quê? Porque hoje o menino tem o carro, ele tem a BMW dele, ele tem tudo, entendeu? Mas igual a gente tem visto várias famílias, aí como tá, tudo bem, olha a minha casa, esse dia eu fui na casa de uma irmã, tal, eu falei, seu esposo, separei, quer dizer, e agora? A casa dele tem 4 quartos, vamos pra quem, pô? Entendeu? É melhor ter 2 cômodos, ter uma família feliz. Então, agora eles estão. E o Brasil tá indo no mesmo caminho, né? Porque observa que questão de a nação de dominar o mundo, hoje a gente copia muito os americanos, né? Os americanos. Então, assim, a coisa importante é minha família, minha esposa, meus filhos, né? E as coisas que a gente sai para colocar dentro de casa é só uma consequência, né? Que a gente às vezes sai para buscar as coisas e acaba perdendo o de precioso de valor que a gente tem, que são nossos filhos, né? Perde pro mundo, é por isso que a gente tem que ser inconformado, entendeu? Por isso que a gente falou, não, eu não aceito a minha situação, né? Eu me lembro, é um amigo, né? É um jovem, ele... o nome dele é Paulo, né? Paulo. Então, assim, eu me lembro quando ele estava trabalhando no mercado, ele tinha mais ou menos na minha idade, 17, 18 anos, e tá trabalhando no mercado. E quando deu 19 horas, e chegou um caminhão com mais de 200 sacos de arroz, fardo de arroz. E na hora de fechar o mercado, ele falou assim, não vou ficar não. Aí ele falou assim, não, você vai descarregar, depois você vai embora. Eu falei assim, não vou não. Ele falou assim, se você não ficar, amanhã você vem pedir suas contas. Aí ele foi embora.
Foi embora no outro dia, foi pro escritório, pediu as contas dele e falou assim, cara, eu não sou cargo de burro, eu sei que todo serviço tem a sua dignidade, mas eu vou estudar. Eu vou estudar. Ele foi estudar, foi pra faculdade, entendeu? Se formou em administração, entendeu? Hoje ele é contador da prefeitura, entendeu? Daqui a pouco tá aposentando, mais alguns anos já tá aposentando, entendeu? Porque ele não se conformou. Então a situação que ele tava com a situação. Então é essa situação, entendeu? O Gideão é a mesma coisa. Gideão, ele tá lavrando, na verdade ele tá pisando, tá lá no lagar, né? No caso, trigo. Olha só, trigo no lagar, como assim? Tem nada a ver. Entendeu? Mas por quê? Ele estava escondido. Como a maioria dos homens estava tudo em casa. Não pode. Por causa dos opressores estão aí. Mas disse, não vou ficar parado, eu vou. Ainda que for escondido, eu vou. É o cara não conformado. Então, assim, a vida nos impõe limites. É o salário, é o tamanho do salário, entendeu? E por aí vai. São os vícios também, né? Que vem os vícios. Hoje a galera tem aquela dificuldade de pornografia, aquela coisa toda, né? Então, se você deixar, não, ela te coloca o cadeado e vai. Não. Ou seja, o que é o não estar conformado? Não, eu não posso me conformar que esse vício é normal na minha vida. Não é. Pelo contrário, eu sou filho manifesto, meu irmão. Filho manifesto. Então, você pega, o que é o filho manifesto? É o filho maduro, porque quando você não é um filho manifesto, você é um filho que fica ainda com bala, que fica ainda, te atrai ainda as coisas, os doces, a bolacha, né? O filho manifesto, eu tava falando hoje com meus filhos, com a minha esposa, o maior lugar hoje, porque que eu vejo muito isso, muitos jovens que eles não querem exercer o ministério dele na igreja. Fala, cara, pede muito, porque só sabe servir o mundo quem está servindo a igreja. É fato, cara. Então o que acontece? Aí quando a galera não consegue servir a igreja, aí fala, não, porque eu tenho minha faculdade, eu tenho meu serviço, eu não tenho tempo. Aí disse, então você está lá no mundo fazendo o quê, cara? Você está servindo quem? Não tá, duvido se tá, não está. Porque eu só vou servir o mundo se eu consigo servir igreja, se eu consigo servir pessoas aqui, ali, no meu ministério. Então por isso que é discipulado. Discipulado não é só discípulo que vai para o céu, não. Discipulado é um aluno, porque a gente vive no Espírito de Cristo. O que é viver no Espírito de Cristo? É viver no espírito de sacrifício, de doação, de oferta, de servir as pessoas. O que você precisa? Que eu posso te ajudar? É isso. Ô pastor, o senhor é do berço evangélico? Sou. É do berço evangélico. Conta um pouquinho da sua história pra gente, num período que o senhor teve que se inconformar com um período que o senhor estava vivendo, que teve esse período de renúncia que o senhor teve que fazer, para o senhor ser quem o senhor é hoje. Eu fui criado, né, no berço, fui apresentado, e só que aos 13 anos eu saí. 13 anos, me batizei aos 12 anos, né, como todo filho de crente, mas saí, né, fiquei no mundo, e porque aos 13 anos de idade meu pai morre, e eu era muito pegado ao meu pai, muito mesmo, entendeu? Então assim, eu senti um vazio muito grande com a morte do meu pai, entendeu? Aí como eu perdi a paternidade, aí eu comecei a andar com alguns amigos, usei drogas, né, fumei maconha, cheirei cocaína, eu era funkeiro, entendeu? Curtia Paulo Mendes, CTC, o Moarama, entendeu? Pagode segunda-feira, minha vida era sexta-feira, sexta-feira ia pro Moarama, sábado ia pro Paulo Mendes, domingo voltava pro Moarama, domingo eu ia pro matinê no Aeroclube, entendeu? Ver as meninas. Era menino, né? Entendeu? Que segunda-feira pro pagode. Até que um dia, né? Eu me lembro que eu tava ainda doidão, ainda tinha fumado uma maconha, né? Tava doidão, meu Deus trouxe meu primo lá de São Paulo pra me levar embora. Vambora, você tá desempregado mesmo, né? Que eu fechei com 14 anos de idade, eu tinha minha carteira assinada, né? E com 17 anos, aí quando eu voltei pra Jesus, pronto. Aí pronto. Aí realmente eu conheci de fato. Porque assim, o que acontece hoje quem nasceu no berço evangélico? Conhece Jesus de nome. Entendeu? Porque não existe divisor de água apenas no batismo nas águas. Não. Primeira coisa que o batismo nas águas não é ritual. O batismo nas águas é pedagogia.
pedagógico, assim como a ceia. Então, assim, quando Jesus chegou para Nicodemos, falou assim: Nicodemos, tem que nascer de novo. Primeiro que Jesus não está falando para um pecador. Jesus está falando, se fosse hoje, Jesus está falando para um pastor de uma Assembleia de Deus. Porque ele era líder dos fariseus. Os fariseus era a maior religião de Israel. Era para um sacerdote, é para um líder religioso. Aí eu falei: como que Jesus chega para um pastor e fala que você tem que nascer de novo? Porque o evangelho não é assimilação de apenas de conceitos doutrinários, mas é transformação a partir do coração, do interior. Isso é novo nascimento. As escamas caem, o fardo do pecado vai embora e o coração é transformado. Pronto, você recebe uma nova natureza. Então a gente faz o que faz ou deixa de fazer, não é porque a gente é crente, é por causa da natureza. Você pega o porco e coloca dentro de casa e dá um banho nele e deixa lá. Ele fica sem lugar, porque o habitat dele não é limpeza, sujeira. Aí tá chovendo agora, ele vê o barro e... Você pega o gato e joga na lama. Aí o gato sai tudo... Por quê? Porque a natureza do gato é limpeza, do porco é sujeira. Então por que a gente não fuma, não bebe hoje? Não é porque a gente é simplesmente crente. Não, é a natureza, irmão. Nós recebemos uma natureza divina. Entendeu? Olha só, o modo de viver da gente não é da terra, é do céu. Aí então por isso que entra, né, o se inconformar, né? Eu tenho que me conformar com o lugar que eu tô, porque a minha natureza não é para aquilo. Não é para aquilo, né? E uma palavra foi liberada sobre a minha vida. Então quando você sabe que tem uma palavra sobre quem você é, pronto. Entendeu? Então assim, você é filho manifesto, você é uma pessoa que chega e muda ambiente. Todo crente, todo filho de Deus, o lugar que ele chegar tem que mudar o ambiente. O ambiente tem que mudar? Tem que mudar, porque ele chegou. Porque, e se não mudar? Entendeu? É filho medíocre. É trivial, é comum. Ele não entendeu ainda. É o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo pode ver que ele diz: o que está acontecendo aí? Que tô ouvindo festa. Ele diz: rapaz, é seu pai. Vai lá perguntar. Ele não tinha intimidade com o pai. Que ele perguntou o que estava acontecendo. Então pode ver que ele era distante do pai. Aí ele falou assim: meu filho... Mesmo em casa. Mesmo em casa. Como ele usa a palavra doulos, que é escravo, ele usa essa palavra, aí ele diz assim: eu te sirvo, ele é a palavra de escravo. Aí ele fala: meu filho, tudo que o pai tem é teu. Aí ele usa a palavra para filho, realmente filho nascido, né? Nascido não é o filho maduro, não é o ruiós, né? Porque o filho manifesto é o filho ruiós. Nenhum escrito na Bíblia, nenhum versículo na Bíblia vai falar que Jesus é filho técnico. Técnico é filho inexperiente, é menino, criança. Então o pai usa a palavra filho, usa técnico. Ou seja, você é meu filho. Então ele está falando: você é meu filho. Você é meu filho, biológico e tal, mas não era o filho ruioso. Porque o filho ruioso é o filho manifesto. É o filho que consegue mudar ambiente. Porque o filho, quando é pequeno, ele só tá para receber, para ser servido, não é? Ou a mãe dá tudo na mão da criança, não é? Tudo. Ele só ficava brincando. Não tem responsabilidade. Aí, quando ele se torna um filho maduro, aí ele tem responsabilidade. Aí sim, ele vai começar a mudar os ambientes. Entendeu? E os ambientes é mudar de dentro para fora, né? Lembra de Ezequiel? Profetiza, ele: vossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então vai mudando o ambiente. Entendeu? E servir pessoas. Por exemplo, você trabalhando no ambiente, o que eu posso fazer? O camarada faz aniversário amanhã, você não pensa nada. Parabéns. Não, prepara alguma coisinha. Rapaz, a minha filha fazia isso. A professora aí falou: pai, aniversário da minha professora amanhã. Ela levava a lembrancinha pra professora, pra lembrar dela. Quando a gente veio embora voltou pra Volta Redonda, a professora chorou, igual criança. Meu Deus, vai fazer muita falta. Por quê? Porque serviu. A gente não pode servir de palavras só. Ô pastor Claudio Nu, se eu te fiz algumas perguntas, aqui, teve alguma pergunta que eu não te fiz e que o senhor queria responder? Boa, hein?
Esse aí, você, como disse, você me pegou é boa. Uma pergunta, por exemplo, quando você fez uma pergunta falando sobre os jovens, a Manevra, né? Quem sabe o que é o Manevra? O Manevra é a união dos jovens, né? Da nossa igreja Assembleia de Deus de Madureira. E uma pergunta que, por exemplo, que os jovens hoje, né? Uma resposta que eu deveria, de repente uma pergunta que você poderia ter feito, uma pergunta assim, como que um jovem faz para como viver e como mudar, porque quando a gente é novo, a gente quer mudar o mundo, né? Só que eu ganhei um livro lá em Minas, muito bom. Quer mudar o mundo, né? Arruma sua cama. Arruma sua cama. Porque se a gente não está fazendo o básico, a gente quer fazer, né? E na história são jovens que podem mudar o mundo. São jovens, né? São jovens. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, Paulo está falando para quem? Para os romanos. Por que para os romanos? Interessante, né? Porque Roma é que dominava o mundo, né? Pode ver que o latim era obrigatório nas escolas, né? Então, por exemplo, qual é o país que muda o mundo? É só ver qual a língua que todo mundo quer falar. Qual a língua que todo mundo quer falar, quer aprender hoje? Fala para mim. O inglês. É o inglês, então, porque é os americanos. Não é os Estados Unidos. Então, na época era o latim, na época de Roma. Porque a Pérsia dominava o mundo. E a Pérsia estava... Então, todo mundo que domina, que na época queria escravizar. Só que os gregos queriam escravizar os gregos. O que os gregos disseram? Os soldados, os guerreiros. Eles falaram assim, a gente morre de pé, mas não vive ajoelhado. Espírito de guerreiro. Porque os filhos da Grécia não podem se render a tributos, a escravidão. Os 300 mostra isso, né? Leônidas. Então, aí o que acontece? Só que aí a Grécia começa a dominar o mundo. Só que aí a Grécia perde para quem? Para Roma. Para Roma. Pô, observa que Roma domina a Grécia, o mundo, só que eles não jogam fora a filosofia. Então, quando Paulo está dizendo não conformeis com o mundo, ele está dizendo assim, não toma a forma do mundo. Ou seja, é a cosmovisão, é a visão de mundo. Então, porque a galera vive da forma do que vive. Só que vocês não. Entendeu? Vocês não aceitam a forma que eles colocam em vocês, não aceitam, e pelo contrário, além de não aceitar, vocês precisam transformar. Aí ele falou assim, como assim transformar? Então quer dizer que a forma que eles andam e vivem é errado? Ele falou assim, primeiro que o mundo é caído, que quando Adão cai no capítulo 3, o mundo cai com ele. Então, tudo que o homem produz é caído. E só o evangelho pode o quê? Restaurar e redimir uma natureza, uma cultura caída. Então a gente está transformando a cultura, né? Transformando a cultura por quê? Porque é uma cultura caída. E tomar a forma, se submeter, aí você vai ser mais um. E Deus quer filho manifesto. Pastor, ó, a gente vai concluir aqui. E um conselho que se o senhor pudesse, se o mundo inteiro hoje dependesse desse conselho que vai sair da sua boca agora, qual que seria? É o top, não tem como ser outro, né? Amar a Deus. Amar a Deus. Porque a miséria e a crise da humanidade é exatamente oposta. Porque não ama a Deus. Entendeu? Porque quando eu amo a Deus, eu consigo amar as outras coisas como deveria ser amada. Quando eu amo a Deus, eu consigo amar você de fato. Quando eu não amo a Deus, eu posso fazer de você um ídolo. Amar a Deus, meu irmão. Acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Pronto. Que top. Olha só, eu quero que Deus te abençoe muito, tá? A gente vai ficar por aqui. Pastor, muito obrigado. Show de bola. É top. Tá. Maravilha. Aqui. Esse ano aí a gente vai se inconformar. Isso aí, vamos pra cima. Vamos pra cima. É isso aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembrando, compartilha, comenta,
compartilha para sua avó. Sempre eu falo isso, pastor. Por quê? Se chegar um momento que uma avó de alguém fala assim, eu vou assistir o podcast vertical ali, é porque a gente avançou legal, tá? Então você compartilha. Lembrando outra coisa, Salgados Rocha, o melhor salgado da região é Salgados Rocha. Entra lá, entre em contato com eles, tá ok? Lá no perfil do Instagram. E eles têm uma surpresa para vocês lá, tá bom? Salgados Rocha. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.